de fora, da Fiols, da Agipior, para pagar os torturadores. E só uma pequena coisinha, posso falar uma coisa pequena? Sim. Na primeira prisão, aqui, meu irmão deu 15 mil dólares, isso é pouco para me entregar aqui. Então, é uma grande que estava aqui dentro, que está por aí, então, tudo aí, amolando as unhas. Se prepara que a coisa, eu não vejo muito bom para nós, não vejo. Então, nós temos que ter garra, denunciar e não ter medo de denunciar. Entendeu? Porque quem botou toda a ditadura na América do Sul, na América Latina, foi o poder internacional que começou, primeiro com a Sociedade de 50 e pouco. Aí veio o Juscelino Kubitschek por uma ânsia, em vez de cuidar do seu processo. Desculpa. Cuidado, deixa pra lá. Obrigado. Ele já sobre... Não, eu estou pedindo licença só para o seguinte, eu escrevi um livrinho chamado A Ditadura e Seu Legado, distribuí. E entre os signatários do manifesto de convocação do comício de 13 de março de 64, no Rio de Janeiro, quando João Goulart pronunciou o discurso sobre aprovando as reformas do bairro, estava o companheiro Martinelli. Ele provavelmente não me conhece, mas ele era muito famoso na época, e ainda é. Como ferroviário é o Martinelli quem está guiando o trem da história. Não. Obrigação. Bom, agora eu vou passar para os companheiros para se despedirem, porque a gente está encerrando aqui, como está encerrado. Eu só queria chamar a atenção para 3 pontos. Primeiro, o papel nefasto que a imprensa sempre jogou. Os militares, originalmente na lei de segurança, nenhum de nós foi acusado ou condenado por terrorismo. Éramos condenados por ação de propaganda armada, por ação de expropriação armada. Quem cunhou a expressão terrorista foi o jornalista Alberto Dimes, no Jornal do Brasil, que ele dirigia no Rio. É preciso que isso fique muito claro. Entende? A segunda questão. Nós estamos entrando numa fase, e alguém já tocou nisso, por isso que eu anotei aqui para falar, isso já vem há tempos, mas desde o ano passado se intensificou profundamente uma disputa, ficou muito clara, e a força pede para todo mundo, uma disputa sobre essa memória, sobre essa história que tem a ver com o que o Eduardo chama, e que a Beatriz respondeu. Né? No limite, se deixar a história oficial correr nos caminhos que ela vai, o que aconteceu no Brasil foi uma luta de militares da corporação militar, e aí todos postos no mesmo saco de gatos, por não saber de milhares de militares que responderam à IPM, foram postos na reserva e até assassinados. Entende? É uma luta dos militares, não existe classe, contra uma outra coisa que também não é classe, os jovens estudantes. Entendeu? Se deixar a história oficial correr solta, é essa versão que vai sobrar. Entendeu? Todos nós sabemos que ali o que bateu de frente foi o projeto de um conjunto de classes contra o projeto de outro conjunto de classes. E é isso que a gente precisa aprofundar. A outra questão é o fato da Dilma ter esse histórico que muitos de nós hoje temos, vai colocar, já está colocando e vai colocar cada vez mais uma polarização na próxima eleição em torno da questão dessa história, dos direitos humanos, da anistia e tudo mais. Isso tem um lado muito positivo, que a sociedade discuta isso. Mas isso também será cortina de fumaça para discutir outras questões substantivas, como qual é o projeto desse país. Né? Eu acho que, em todo caso, a gente tem que se alinhar nessa discussão e ir para cima e aprofundar toda a anistia aqui no Brasil e toda essa discussão que viemos fazendo aqui. Né?
Companheiro, agora... Não. Eu posso anunciar. Anuncio que nós vamos ter a Agência Nacional de Comunicação Isso. e que todos nós devemos Isso. não deixar isso na mão só deles. Tá legal. Ele está pedindo para a gente anunciar, o presidente Lula já assinou, e o ministro Hélio também já assinou, que era resistente, a Conferência Nacional de Comunicação. E ele convoca todos nós para participarmos disso. Não deixar isso na mão só deles. Não deixar na mão deles somente. Eu acho que... Dezembro, início de dezembro em Brasília. Mas o processo de discussão já... Começa em setembro o processo de discussão. Fiquem atentos que saberão porque será divulgado. Agora, só um momento, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu vou chamar toda vez que a gente discute imprensa. Se a gente quer dar passos no sentido de democratizar a imprensa, ou seja, de fazer com que todas as classes que não têm voz na imprensa passem a ter voz, eu acho que a primeira coisa, a gente discute rádio comunitária, disso, aquilo, a conferência vai discutir muita coisa, mas eu acho que um ponto-chave era a construção de um controle social sobre as verbas públicas de comunicação. Só o governo federal, no orçamento, é 1 bilhão. Soma os estaduais e soma os municipais. E é disso que vive a grande mídia. É disso que é o nosso dinheiro, então nós temos o direito de controlar. Eu acho que um passo importante seria a gente criar um mecanismo de controle social disso. A discussão é longa, mas eu deixo aqui a ideia. Agora eu quero passar aos meus companheiros de mesa para se despedirem. E, por ordem, fala primeiro ele agora, e depois ela. Eu queria só lembrar, quer dizer, a gente já falou aqui bastante, daqui para 2010 esse assunto vai voltar com tudo, quer dizer, o papel da imprensa. O papel da imprensa cabe a gente discutir, porque vai vir a discussão sobre o que foi ditadura por causa da figura da Dilma Rousseff. É evidente que o público tem direito de saber quem vão ser quem pode ser o governante do país, né? Quer dizer, na teoria isso está certo, a gente quer saber de onde veio, qual é a história da pessoa, etc. Agora, certamente a gente não vai ver estampado no jornal, por exemplo, como se circulou aqui na internet, até de uma maneira jocosa, mas enfim. Quer dizer, o Aloysio Nunes Ferreira era da ALN, né? Quer dizer, a ficha dele não vai sair quando ele foi ministro da Justiça, não saiu. Né? Não colocaram na primeira página, o ministro da Justiça foi assaltante de trem, né? De banco. Enfim. Bom, tudo bem. Bom, vocês conhecem a história melhor. Mas de qualquer maneira, essa discussão não vai aparecer, né? Vai se tentar fazer, como o Alito falou aqui, uma cortina de fumaça, mas cabe a gente se apropriar da discussão, como se fez aqui nesse episódio da Dita Branda, quer dizer, a gente se apropriou da pauta que eles mandaram, eles são bons pauteiros, e mandou de volta um negócio que eles não esperavam. E como eles são autoritários e estão acostumados a mandar de cima para baixo, não esperam, não sabem como reagir nessa hora. Por isso que vem a resposta mal criada na sessão de cartas, porque está acostumado a mandar de cima para baixo. Como é que vem outro sujeito aqui e quer dizer como é que a gente escreveu o meu editorial, né? Então a gente tem que reagir cada vez mais, a solução não vai vir de dentro das redações, obviamente, isso está mais do que claro. Por um lado, a máscara da neutralidade, eu acho que caiu para boa parte do público, então é hora da gente fazer esse debate e avançar nesse debate, né? Eu acho que essa turma aí, esse episódio da Dita Branda mostrou como eles são acuados pela história, eles têm esqueleto no armário, eles têm muito a esconder. E cabe a gente aproveitar essa discussão, vamos querer explorar a história da Dilma, joga de volta a bomba no colo deles, literalmente, né? Quem é que teve terrorismo e quem financiou a tortura? Colocar isso em pauta e usar a internet, os meios que a gente tem à mão para lançar essa discussão cada vez mais até 2010. Por último, só uma lembrança, alguém falou aí do JB, do Gini, né, que cunhou a expressão terrorista. Tem uma pesquisa muito boa de um ex-colega meu, mas um amigo, Maurício Maia, em que ele faz uma pesquisa sobre as tiras do Enfio. O Enfio mandava as tiras para o Pasquim e para o JB. E o Pasquim estava sob censura prévia e o JB numa boa parte não. E o JB, por conta própria, censurava. O que os censores da ditadura deixavam passar no Pasquim, o JB não botava no JB. Ele documentou isso em vários casos para mostrar
Isso vai, né, na mesma direção do que a Beatriz já falou, sobre essa proximidade total entre os jornalistas e a ditadura. É isso, agradeço aí. Eu só queria lembrar... Eu ela tinha falado no começo primeiro, eu me esqueci. Eu só queria lembrar do São, que foi falando, depois eu me lembrei que o próprio livro do Percival de Souza sobre o Fleury, o que mais chama atenção na imprensa é que o Fleury tinha uma amante e essa amante era a irmã do Raimundo Pereira, que é um dos maiores jornalistas de política. Quer dizer, na hora de distorcer o depoimento que está ali, né, de um perfil do Fleury, o que a imprensa vai pensar é essa relação. E eu acho que vai acontecer com a Dilma, em 2010, é que essa não abertura dos arquivos que estavam na mão dela, até porque o Arquivo Nacional é uma responsabilidade da Casa Civil, vai se voltar em 2010 contra ela. Eles não terem aberto os documentos, vão voltar direto. Eles quiseram fazer um pacto com essa sociedade de não querer ver essa documentação e agora vão ter que pagar por essa conta.